Olá, muito boa tarde. Ainda na continuidade do Dia Mundial das Comunicações Sociais, que se assinalou ontem em todo o mundo, temos hoje entre nós Nelson Ribeiro, que é o diretor da Faculdade de Ciências Humanas da Universidade Católica Portuguesa. Olhar os horizontes da comunicação e os desafios que nesta matéria se colocam hoje à Igreja Católica é o itinerário para os próximos minutos. Muito boa tarde, Nelson Ribeiro, obrigado por estar aqui connosco no programa Eclésia. Podemos dizer que na Faculdade de Ciências Humanas a Comunicação Social é um curso com grande relevância e também esta preocupação que há de ligação à própria Igreja, não é? De fazer esta leitura dos tempos. Recordo que a Igreja há 50 anos que assinala o Dia Mundial das Comunicações Sociais, assinalámo-lo ontem, domingo, mas nem sempre tem sido fácil este acertar o passo, esta presença no mundo da informação a mudar continuamente. Bom, antes de mais, boa tarde, obrigado pelo convite. É sempre um prazer poder discutir estes temas da comunicação social e, sobretudo, a presença da Igreja na comunicação social, porque a Igreja, efetivamente, foi sempre pioneira na presença nos meios de comunicação, tanto na imprensa como na rádio, como se rapidamente desenvolveu projetos na televisão, hoje em dia tem também muitos projetos online, mas efetivamente é sempre uma área de desafio, porque como nós, enfim, abordamos isso bastante com os nossos alunos na Faculdade de Ciências Humanas, é uma área que coloca a Igreja nesta linha de comunicação com o mundo e, portanto, com públicos que uns são profundamente conhecedores do que é ser-se católico e da própria linguagem e dos próprios símbolos utilizados pela Igreja, mas depois há todo este desafio de chegar, e julgo que esse é um desafio crescente, de chegar a públicos que não têm muito deste referencial. E isso é de facto um grande desafio para a Igreja, conseguir chegar também a essas pessoas através dos meios de comunicação social. E nesse sentido diria que também é muito interessante, realmente a mensagem do Papa para este ano, para o Dia Mundial das Comunicações Sociais, é uma mensagem belíssima sobre a comunicação em misericórdia, e recordo-me que uma das afirmações do Papa Francisco é a de que neste exercício de comunicação a Igreja não deve excluir ninguém. E, de facto, quando nós pensamos na comunicação social, eu julgo que ela traz muitos desafios associados porque implica conseguir comunicar para públicos muito diferentes. E isso, efetivamente, não é fácil. A comunicação acontece quando a mensagem passa, não é? E hoje as coisas mudam de tal forma vertiginosamente que teremos que estar sempre numa atitude de aprendizagem contínua, de contínua adaptação às novas plataformas, aos desafios que também surgem sempre novos. Eu julgo que a área da comunicação, e claramente trabalhamos isso muito com os alunos, sobretudo com os alunos da licenciatura em Comunicação Social e Cultural e também do mestrado em Ciências da Comunicação, nós temos que ter consciência de que a área da comunicação é claramente uma área, digamos que a mudança e a inovação fazem parte quase do ADN da comunicação. Porque se nós pensarmos, nós hoje em dia estamos mergulhados num ambiente digital que todos nós reconhecemos que traz um conjunto de novos desafios, tanto para quem comunica, porque tem que saber utilizar novos instrumentos, uma nova linguagem, como para quem gera empresas de comunicação, porque de repente os modelos de negócio que existiam deixam de fazer sentido, ou pelo menos deixam de ser viáveis, mas é também, simultaneamente, preciso pensarmos que embora nós, como estamos muito mergulhados nesta mudança trazida pela internet, tendemos a considerar que agora tudo está a mudar, quando anteriormente tudo era relativamente estável, mas é preciso nós pensarmos que nos últimos 100 anos, há 100 anos atrás, não existiam sequer estações de rádio profissionais e, portanto, no espaço de 100 anos, nós passámos pelo nascimento da rádio, depois pelo grande desafio que a rádio teve em se adaptar à televisão. Por outro lado, a imprensa reconfigurou-se completamente com o aparecimento da rádio e da televisão. Depois, de repente, apareceu a televisão por cabo, que alterou também a forma de fazer televisão. Depois temos o online. Portanto, eu julgo que esta permanência, e ainda ao encontro da questão que colocou, esta necessidade de estarmos continuamente atentos ao que é que está a mudar na área da comunicação e estamos disponíveis para aprender, eu julgo que isso é fundamental. E por isso é que na Faculdade de Ciências Humanas, uma das áreas que cada vez
valorizamos mais também é a importância de uma aprendizagem ao longo da vida, não é? Portanto, numa altura em que as pessoas prolongam cada vez mais também a sua estadia no mercado de trabalho, pensarmos que nós hoje em dia estamos, por exemplo, a formar alunos que têm 20 anos, pensar que aquilo que lhes estamos neste momento a ensinar vai ser válido exatamente do mesmo modo daqui a 40 anos, em que eles provavelmente ainda estarão a trabalhar, obviamente isso não é muito viável e, portanto, daí uma grande necessidade de adaptação. Eu julgo que aí é um desafio que também para a Igreja, que no fundo é pensar nas pessoas que nas várias estruturas diocesanas, paroquiais, trabalham na área da comunicação e também pensar como é que elas poderão prestar um melhor serviço à comunidade e à Igreja, se também tiverem uma formação mais profunda nas várias áreas da comunicação. Entendo que nessa linha a Igreja precisa hoje de uma estratégia de comunicação, de perceber com outra clareza onde estar presente, de que forma estar presente, com que meios, com que recursos? Bom, a Igreja é de facto uma realidade extraordinária e que nos ultrapassa em muitos sentidos, não é? Mas também neste da comunicação, porque aquilo que nós verificamos quando nós pensamos quais é que são os instrumentos de comunicação da Igreja, se calhar elencamos 3 ou 4 que são mais conhecidos, mas depois, se começamos a olhar para as várias dioceses ou para as várias paróquias, de repente já não são 3 ou 4, são dezenas ou centenas. Portanto, a Igreja de facto sempre é profícua nos vários meios de comunicação que utiliza, até porque, enfim, desde sempre, pela necessidade de comunicar a mensagem evangélica, portanto, a comunicação faz parte da Igreja, não é? Portanto, agora, é verdade que hoje em dia se sente que a Igreja eventualmente terá, como será normal, de repensar ou de pensar, talvez, como é que nestes novos tempos pode fazer algumas adaptações na sua estratégia de comunicação. E eu julgo que aí o importante é pensar que, hoje em dia, a Igreja está confrontada, mesmo pensando no caso da sociedade portuguesa, com a necessidade de comunicar com públicos que têm uma ligação e um conhecimento sobre o que é a Igreja e a mensagem do Evangelho completamente diferente. E isso significa que não pode haver uma estratégia de comunicação. Tem que existir múltiplas estratégias de comunicação adaptadas a públicos diferentes. Todos nós provavelmente temos a noção de que, se calhar, há umas décadas atrás, quando a Igreja comunicava para pessoas que, na sua esmagadora maioria, tinham feito a catequese, conheciam a linguagem eclesial. Hoje em dia, nós começamos a reparar que, muitas vezes, a mensagem da Igreja pode, eventualmente, não chegar, se calhar, da forma que nós gostaríamos a determinadas pessoas, simplesmente porque elas não compreendem a linguagem e aquilo que está a ser dito. E então ficam presos mais aos equívocos, aos temas, enfim, sobre os quais se fala muito da posição da Igreja, mas depois, na verdade, nem se sabe em que é que essas posições são sustentadas, não é? Portanto, isso acaba muito por ser depois o lado, digamos assim, menos bom que nós também temos da comunicação, que é neste ambiente que nós vivemos de hiperinformação e hipercomunicação, em que parece que há muito tempo para dizer muitas coisas, mas há pouco tempo, se calhar, para aprofundar e realmente perceber as questões. Isso também é um desafio para a Igreja, porque a Igreja, claramente, sempre que fala, tem no substrato, existe uma reflexão profunda. Só que muitas vezes aquilo que passa para a opinião pública não é propriamente essa reflexão, é apenas, usando uma expressão muito utilizada nos média, é apenas um soundbite que depois as pessoas nem sabem muito bem interpretar e o que é que isso significa, não é? E qual é que é a disponibilidade, o espaço da Faculdade de Ciências Humanas e da sua especialização nesta área também da comunicação para colaborar com a própria Igreja, no sentido de encontrar caminhos, no sentido de aprofundar determinadas realidades? Há aqui trabalho a fazer? Eu julgo que pode haver aqui trabalho a fazer e com certeza que a Faculdade de Ciências Humanas, e neste particular a área de Ciências da Comunicação, terá o maior gosto em, no fundo, aprofundar algum trabalho que já vem sendo feito. Portanto, nós somos procurados, enfim, tradicionalmente até a nível de licenciatura, mas hoje em dia até mais a nível de mestrado, por muitos sacerdotes,
leigos que trabalham em instituições de solidariedade social e que vêm até à Católica para estudar comunicação porque sentem essa necessidade. E felizmente temos tido, de facto, pessoas que têm desenvolvido até investigações, dissertações de mestrado muito interessantes sobre temáticas ligadas à comunicação da Igreja e aos seus vários meios e instrumentos de comunicação. E essa é uma área de investigação e de trabalho que eu julgo que é do maior interesse em continuar a ser desenvolvida e digamos que na faculdade é uma área que nós gostamos muitíssimo de explorar, independentemente até de termos também já organizado e continuarmos certamente muito disponíveis para colaborar noutras iniciativas, enfim, aí não serão nem licenciaturas nem mestrados, mas cursos de pós-graduação ou de formação avançada ou até cursos de curta duração que determinadas estruturas da Igreja possam considerar úteis. Eu julgo que isto é um caminho que se faz em conjunto e, portanto, a Faculdade de Ciências Humanas também existe para servir à Igreja. Portanto, precisamos de, talvez, trabalhar exatamente em perceber um pouco melhor quais é que são as necessidades, mas eu julgo que, no geral, nós algumas vamos conhecendo porque, felizmente, somos muito procurados pelas mais diversas instituições da Igreja para poder dar formação aos seus quadros, aos seus colaboradores, e isso é muito positivo e também faz parte da nossa matriz. Portanto, é algo que certamente nos distingue de muitas outras escolas de comunicação que existem em Portugal, mas que se calhar não têm, pelo menos, um carinho e um interesse tão evidente por esta questão central, que eu considero que é uma questão central, que é a forma como a comunicação, peço desculpa, a forma como a Igreja comunica com a sociedade contemporânea. A Faculdade de Ciências Humanas funciona paredes meias, lado a lado, a Faculdade de Teologia, onde se formam os sacerdotes, que fazem ali a sua formação académica na área teológica, e alguns evidenciam alguma fragilidade na formação nesta área do enfrentar as pessoas, do saber comunicar de forma eficaz. Obviamente, no cristianismo o testemunho dá-se com as obras, não é? E com a vida, desde logo em primeiro lugar, mas é necessário fazer passar a mensagem também com eficácia, o saber falar. E há aí um caminho também a fazer, a aprofundar a formação na área da comunicação dos futuros sacerdotes. Eu julgo que esse é certamente um caminho a aprofundar. A Universidade Católica tem tido, enfim, tradicionalmente, mas nos últimos anos talvez até de uma forma mais visível, uma estratégia até de fomentar cada vez mais a interdisciplinaridade. Ou seja, fazer com que, neste caso, pensando, por exemplo, nos futuros sacerdotes que estão no seu mestrado de Teologia, possam eventualmente frequentar unidades curriculares de outras áreas do saber e vice-versa. Portanto, isto é aplicável a toda a universidade, porque é fundamental, julgo que para a perspectiva de universidade que nós temos, que realmente estejamos a dar uma formação mais integral possível a quem está a fazer a formação connosco. E, portanto, eu julgo que esse é um caminho que foi iniciado, mas que pode continuar a ser explorado. Inclusivamente existem e já existiram no passado até cursos que resultaram de uma articulação entre a Faculdade de Ciências Humanas, a área da comunicação e a Faculdade de Teologia. Temos, efetivamente, muitos sacerdotes que, já tendo, obviamente, o seu mestrado em Teologia, vêm fazer um mestrado ou uma formação em comunicação. Portanto, eu julgo que, se me pergunta se poderemos fazer mais, com certeza que sim, podemos sempre fazer mais e melhor. Mas é um caminho que, num certo sentido, ele existe e julgo que vale a pena ser aprofundado, porque é realmente um grande desafio para hoje em dia. Pensando um sacerdote que vai entrar numa paróquia, realmente, enfim, eu como leigo a noção que tenho é que é um desafio imenso, não é? Porque os sacerdotes são colocados perante o desafio de, na paróquia, serem responsáveis por inúmeras áreas em simultâneo. E, portanto, conseguir gerir o tempo e, ao mesmo tempo, pensar quais é que são as estratégias de comunicação mais eficazes para os vários públicos que eles vão ter que se confrontar na paróquia. Aliás, não é? Na Universidade Católica, eles poderiam fazer todos os cursos que a instituição
oferece triunfal também, exatamente. desde a gestão a... Exatamente, portanto, é de facto um desafio muito, muito grande. E a preparação, muitos jovens por ali passam, pelos cursos de Comunicação Social da Universidade Católica, da Faculdade de Ciências Humanas, e preparar profissionais da área da comunicação para trabalhar ligados à Igreja, em meios afetos à Igreja Católica, é também uma área onde faz falta algum investimento, no sentido de que comunicar a Igreja requer alguma especialização, há termos muito específicos, há necessidade de conhecimentos de ordem teológica, enfim. Como há jornalismo especializado no desporto ou na economia, a religião também abre desafios nesta área. Sim, claramente. E aí, essa é claramente uma preocupação da formação que nós temos em comunicação na Faculdade de Ciências Humanas. Diria, talvez, duas questões distintas sobre este ponto. Por um lado, felizmente, temos todos os anos um grupo de alunos que nos procuram e que têm claramente um enorme interesse pela área da religião, especificamente pelos temas ligados à Igreja. Portanto, eles muitas vezes até são dinamizadores, até de pequenos colóquios, iniciativas que têm lugar na faculdade para os alunos e que muitas vezes servem também como forma de dar a conhecer até aos outros estudantes que têm uma ligação mais ténue com a Igreja e com a religião, até acaba por ser uma forma muito interessante de lhes dar a conhecer, enfim, algumas questões que se calhar numa catequese acabou por não ser aprendido. No entanto, outro ponto que gostaria de sublinhar é que depois existe toda, de facto, uma especialização, ou pode haver uma especialização na área da religião em termos de comunicação. Nós já temos oferecido algumas cadeiras específicas para trabalhar alguns desses temas, embora temos também que ter em conta que hoje em dia, quando nós pensamos nas formações a nível de licenciatura, sobretudo, elas acabam por ser formações cada vez mais transversais. Estamos a falar de cursos de 3 anos e, portanto, onde é difícil chegarmos ao grau de especialização. Agora, posso dizer que, por exemplo, que em termos de mestrado, e essa, aliás, é uma dos motivos de orgulho da faculdade na área da comunicação dos últimos anos, que foi o facto do nosso mestrado em Ciências da Comunicação ter entrado o ano passado para o ranking dos melhores do mundo, mas nós temos, por exemplo, tido já inúmeros trabalhos de mestrado a discutir exatamente esta problemática da comunicação da religião, como é que se trata a religião nos meios de comunicação. E eu julgo que essa é uma formação que é muito importante, obviamente para quem vai trabalhar em meios especializados, que possam ser da Igreja, mas é uma formação que também é muito importante para quem vai estar noutros órgãos de comunicação. E diz-me a experiência de algum contacto que vou tendo até com algumas redações generalistas, digamos assim, que muitas vezes há muita falta de pessoas nas redações que saibam falar de religião, não é? E, portanto, essa formação é uma formação que... além de, digamos assim, fazer parte do ADN daquilo que a Faculdade de Ciências Humanas pode e deve oferecer, mas é também uma mais-valia até do ponto de vista do mercado de trabalho para os alunos, porque, na verdade, poderão estar a especializar-se numa área onde se nota que há, de facto, uma carência. Nelson Ribeiro esteve ligado a empresas de comunicação, agora diretor de uma faculdade de Ciências Humanas da Universidade Católica. Como é que vê esta forma da Igreja se relacionar com os meios de comunicação? Estão a surgir os gabinetes de comunicação, as dioceses começam a investir nestas áreas para que os próprios profissionais de comunicação acedam mais facilmente à informação. É importante trabalhar estas, não direi estratégias, mas são recursos, são meios para se falar, para se comunicar com eficácia com os órgãos de informação.
Eu julgo que é fundamental. Hoje em dia, eu percebo a hesitação que coloca na palavra estratégias, porque para os católicos, quando nós muitas vezes usamos a palavra estratégia, parece que por detrás está, digamos assim, algo que não é, que não é genuíno, não é? Não é no sentido de querer embrulhar um produto, não é? Exatamente. Portanto, parece que é algo que não é genuíno e, efetivamente, o testemunho cristão faz com base em algo que é genuíno e não em algo que é fabricado. Mas, mesmo para comunicar aquilo que é autêntico, nós temos que o saber fazer. E eu julgo que a Igreja, felizmente, está empenhada na criação de gabinetes que possam, no fundo, mediar esta relação com os jornalistas. Parece-me que é importante, porque quando nós pensamos na Igreja, de facto, é uma realidade tão heterogénea, com tantas atividades, tantos movimentos que existem nas mais variadas paróquias, e quando nós pensamos no espaço ou na visibilidade que toda essa atividade tem no espaço público, eu julgo que acaba por ser uma visibilidade muito reduzida e, portanto, é importante que a Igreja também consiga ter mais visibilidade junto da opinião pública. Nós estamos, julgo que concordaremos nisso, que estamos numa altura em que temos muitos grupos de pressão e de opinião que querem cada vez mais fechar a Igreja, portanto, na esfera privada, retirando-a da esfera pública. Mas eu não entendo o catolicismo como estando fechado na esfera privada, não faz parte, digamos assim, da forma como entendemos o catolicismo e a presença da Igreja Católica no dia-a-dia das pessoas e não apenas como a sua vida privada. E a dizer, portanto, nesse sentido, eu julgo que a Igreja tem muito a ganhar com esta presença e a saber relacionar-se bem com os meios de comunicação. Muito bem, Nelson Ribeiro, muito obrigado por ter estado hoje aqui connosco. Ainda podemos dizê-lo, no rescaldo do Dia Mundial das Comunicações Sociais e a refletir sobre estas vertentes bem necessárias e relevantes para este itinerário, este caminho que a Igreja faz no meio dos homens. Muito obrigado. Eu é que agradeço, muito obrigado. Presença. A Igreja Católica perante o desafio da comunicação, muitas as oportunidades, mas também exigências que reclamam dedicação e entrega. A terminar, recordo ainda que mais logo pode acompanhar a edição rádio do programa Eclésia, é na Antena 1, quando forem 22h45. Tenha então uma muito boa tarde e até amanhã, se Deus quiser.